É interessante esse ofício de professor, né? E principalmente professor de filosofia. Eu estava tão certo de que, a respeito de uma proposta de aula que consistia em perguntar aos alunos qual é a definição deles para o amor, para o tempo, para a beleza, e etc., para qualquer assunto, né? Procurar estimulá-los a definir as coisas sobre as quais eles cotidianamente experimentam. Uma outra variância ou variação desse exercício é pedir que os alunos construam diálogos, imaginando duas pessoas definindo questões como as que eu já mencionei, né? Ou até outras, por exemplo, o que é a virtude, o que é o ser humano, ou qual o sentido da vida, né? Seriam outros assuntos além daqueles que eu já falei. No entanto, eu me dei conta de que você estimularia os alunos a imaginar uma ideia, um ideal, por exemplo, de amor, ou de justiça, ou de beleza, afastando-os do que seria a verdadeira fonte de conhecimento, que é a experiência. Eu reconheço esse erro. Até para algumas turmas esse ano de 2012 eu expus esse meu erro, e talvez a minha grande dúvida, de que nós não podemos apenas idealizar, por exemplo, o amor. Nós deveríamos recorrer às experiências que nós chamamos de amorosas, ou passionais, ou apaixonantes, né? Assim como se eu fosse refletir sobre a beleza, né? Não bastaria apenas tentar definir o que é o belo, porque fica uma coisa muito abstrata, muito distante da experiência real. Talvez nesse exercício a imaginação ela tente preencher, tente dar uma resposta a essas questões todas, só que se afastando do mundo real, né? A imaginação ela tenta ver sempre o lado positivo das coisas, né? Embora muitas vezes eu tenha observado alguns alunos sobre o amor dizendo que o amor é uma coisa que tem seus momentos desagradáveis. Bom, então em certa medida eles não se afastam totalmente, mas acho que a gente pode, quem sabe, chegar a um melhor resultado se nós partirmos do dia a dia deles. Como o bom método científico, né? Você chega a uma definição do que seja qualquer coisa, amor, o tempo, o alma, né? A partir das experiências observadas, né? O método científico, o método indutivo é isso, né? Você observa diversas experiências semelhantes e a partir delas chega a uma teoria, a uma explicação, a uma definição. Então acho que agora eu começo a ir pelo caminho certo, que eu deveria ter ido há muito tempo nas aulas de filosofia, né? Quem sabe construindo uma definição, mas não partindo da definição, construindo a definição partindo das experiências comuns. Agora, semana que vem, nós estamos hoje dia 20 de abril de 2012, eu quero propor aos meus alunos que eles escutem experiências, por exemplo, amorosas que eles viveram, desde a origem daquele momento de apaixonamento até o momento do convívio, o convívio que pode envolver experiências agradabilíssimas, né? Ou também experiências dolorosas, né? E a partir daí, dessas experiências que eles vão compartilhar, nós possamos então chegar a uma definição do que seja o amor, né? Porque o sentido oposto, partir da definição, como eu já disse, envolveria muita imaginação e, portanto, invenção de uma resposta,
né? A imaginação é isso, ela inventa, né? Ela idealizando especialmente, né, uma questão mais com um ponto de vista daquilo que você gostaria que a coisa fosse e não como realmente ela é. O método dedutivo, né? Você parte da ideia que você faz de amor ou de tempo, a ideia de ser humano, a partir de uma visão idealizada, um sonho, né, imaginado por nós do que deveria ser aquela coisa, né? Construído talvez pelos filmes, pelos livros, pelos poetas e não pelo mundo real, né? A outra alternativa para você começar pelo método dedutivo seria se você recebesse por intuição a definição da coisa, né? O que é o amor, intuitivamente ele aparecesse uma resposta para ti. Mas isso não acontece com as pessoas, né? Existem pessoas que dizem receber pronta ideias, mas são raras e talvez isso só seja possível depois que você realiza diversas experiências, né? Aí então a coisa pode aparecer, a definição, a resposta pode aparecer acabada para você, mas isso requer também experiências anteriores, né? Ou então e é raríssimo, né, pessoas que dizem, especialmente líderes religiosos, né, que recebem uma resposta, uma mensagem sobrenatural. Mas isso é raríssimo, né, e não faz sentido, me dei conta disso, não faz sentido em filosofia para ensino médio, para adolescentes, você começar pelo método dedutivo, né? Você tem que começar pelo método indutivo, pela experiência que eles já viveram, né?